tempo atrás, saiu nos jornais sobre uma missão da NASA que buscava mudar a trajetória de um asteroide. Ou seja, você tinha um asteroide que fazia um determinado caminho e eles queriam testar se, num caso onde esse caminho fosse bater na Terra, se a gente conseguiria fazer um foguete colidir com esse asteroide e, assim, mudar a órbita dele. A missão foi um sucesso porque o que aconteceu foi um fenômeno chamado de transferência orbital por meio de uma manobra orbital. Oi, meu nome é Ana, esse é o Astros e Gatos, e o vídeo de hoje é sobre mecânica celeste e, mais especificamente, sobre transferências e manobras orbitais. Astros e Gatos! Primeiro, é importante a gente definir como funciona o foguete. O foguete funciona por meio da conservação do momento linear. Com a conservação do momento linear, você tem mais ou menos o que acontece nas colisões. Nas colisões, você tem dois corpos, nas colisões inelásticas, por exemplo. Você tem dois corpos que batem, se juntam e a partir daí passam a andar como um corpo só. Só que nesse caso, a gente pode imaginar também o contrário. Ou seja, se você tem um corpo que está aqui parado e você de repente tira uma parte dele, ou seja, por exemplo, se você estivesse numa cadeira rodante, aquelas com rodinhas embaixo, com uma mochila muito pesada em cima de você, parado, e você de repente joga essa mochila, você anda, certo? Isso porque o seu momento linear se conserva. Ou seja, se você faz uma soma vetorial do momento linear do final, ou seja, você andando e a mochila andando logo depois que você jogou ela, e o momento linear inicial, ou seja, você parado, essa soma tem que se conservar. E é justamente o que acontece para os foguetes se mexerem. Você tem o propelente, ou seja, o combustível, entre aspas, do foguete, que está sendo ejetado, assim como você ejetaria, nesse caso, a mochila, e, por conservação do momento linear, como você ejeta uma massa para um lado, o resto tem que andar para o outro. Nas manobras orbitais, é muito importante, então, a gente definir o burst. O burst, numa tradução direta assim, seria um impulso. Isso aqui não é impulso no sentido da física em português, porque impulso, no sentido em física em português, é a variação do momento linear. Mas, no caso, burst, nas manobras orbitais, é um momento onde você tem justamente uma variação muito brusca do momento linear. Ou seja, o ponto de burst é quando você tem a variação da velocidade que permite você fazer a manobra ou a transferência orbital. O primeiro tipo de transferência é o mais comum, que é quando você está querendo transferir com duas órbitas com um ponto em comum, como por exemplo nessas imagens aqui. Nesses casos, quando as órbitas têm um ponto em comum, o seu burst deve acontecer justamente nesse ponto em que as duas se encontram, para você passar da velocidade inicial da órbita que você já está para a velocidade da órbita que você quer ficar, ou seja, a velocidade final. Com essa variação de velocidade, você tem também uma variação do momento linear. O melhor jeito de explicar esses casos das órbitas com um ponto em comum são exemplos. O primeiro exemplo vai ser de uma órbita de escape, ou seja, uma órbita para velocidade parabólica, para uma órbita circular. Assim, nesse ponto em comum, no início, a velocidade tem que ser a velocidade da parábola, a velocidade de escape, que é raiz de 2gm sobre r. Depois, no final, a velocidade depois do burst tem que ser a velocidade circular, ou seja, raiz de gm sobre r. Então, o que acontece é que você está indo de uma velocidade de módulo maior para uma velocidade de módulo menor. Quando você fizer o ΔV, lembrando, ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial, essa velocidade vai dar negativa. Por quê? Porque nesse caso aqui, por exemplo, a velocidade inicial está para baixo. Então, eu oriento o eixo positivo para baixo. Como você está indo de uma velocidade maior para uma velocidade menor, o seu burst, ou seja, a sua variação de velocidade, o seu impulso, tem que ser no sentido oposto. Porque você tem que meio, você tá indo para cá, aí você tá fazendo um hook para você diminuir a velocidade. Assim, nesse caso, como a gente não está tratando o impulso como uma coisa vetorial, quando o seu valor de ΔV é menor do que zero, isso significa que o seu impulso é na direção oposta à do movimento. O segundo exemplo é de uma órbita circular de raio R para uma órbita elíptica de semi-eixo maior 2R, igual nesse desenho aqui. O ΔV vai ser a velocidade final, ou seja, nesse caso, porque eu defini a velocidade da elipse no periélio, menos a velocidade inicial, que é a velocidade da circular.
Assim, você faz a velocidade na elipse é raiz de gm sobre 2r sobre 2r menos 1 sobre 2r, que é o semi-eixo maior, menos a velocidade circular, raiz de gm sobre r. Assim, quando você desenvolve um pouco as contas, você chega que o ΔV é raiz de gm sobre 2r. Como esse ΔV é positivo, porque está dentro de uma raiz, obviamente, quando você está passando por essa órbita, você precisa dar o burst no sentido do movimento. Além disso, você pode também girar a órbita. Ou, além de girar, mudar também o formato da órbita. Para isso, a gente precisa lembrar que o momento linear, que é a velocidade, e, portanto, o momento linear, são grandezas vetoriais. Assim, se você tem um burst numa outra direção, por exemplo, a sua velocidade inicial está para cá e o seu burst vai ser para cá, então a sua velocidade final seria a soma vetorial, você consegue, portanto, girar a órbita. Com essas manobras orbitais mais famosas, com um ponto em comum, a gente pode, assim, entrar nas transferências orbitais mais comuns. A primeira delas, que é a mais simples, é a transferência de Hohmann. Na transferência de Hohmann, você vai ter uma órbita menor e uma órbita maior, e para conectar essas duas órbitas, que não vão ter um ponto em comum, você usa uma semi-elipse. Assim, você conecta as duas órbitas por meio de uma órbita elíptica, tal que o periastro dela é a órbita mais interna e o apoastro é a órbita mais externa. Assim, sendo A1 a distância inicial ao foco e A2 a distância final, o semi-eixo maior da elipse é, portanto, a média entre eles. Assim, o tempo que a sua nave leva nessa transferência é metade do tempo que você levaria nessa órbita total pela terceira lei de Kepler. Para encontrar os bursts de velocidade, ou seja, porque você tem dois bursts. Um, quando você está indo da órbita interna para a semi-elipse, então você tem um burst, e outro quando você está saindo da semi-elipse e indo para a órbita externa, então você tem outro burst. O primeiro é justamente a transferência da circular para a elíptica, e o segundo, da elíptica para outra circular. A segunda transferência orbital importante é a transferência por órbitas bielípticas. E o que isso quer dizer? Você tem, novamente, uma órbita mais interna e uma órbita mais externa que não tem um ponto em comum, e você conecta elas por meio de duas semi-elipses. Aí você para e pensa, mas a manobra de Hohmann ela é bem menos complicada, certo? Porque no caso da bielíptica, você vai ter que ter 3 bursts. O primeiro, para você sair da primeira órbita e entrar na primeira elipse. O segundo, para você sair da primeira elipse e entrar na segunda elipse. E o terceiro, para você sair da segunda elipse e entrar na órbita que você quer de fato. Então, são 3 bursts. Aí você poderia pensar, poxa, mas você explicou que para você poder fazer uma mudança de momento, ou seja, um burst, você precisa gastar propelente. Então, não faz muito sentido. Nesse caso, porque acabaria saindo mais caro, né? A partir de determinada razão de raio entre a órbita menor e a órbita maior, os 3 bursts acabam sendo muito mais vantajosos do que 2 bursts muito fortes que você tenha que dar na transferência de Hohmann. Assim, a órbita bielíptica costuma ter mais ou menos essa cara aqui, e se você tem um raio menor, R1, e um raio maior, R2, e a distância do apoastro das duas elipses até o foco é R1, e lembrando que o apoastro das duas elipses tem que coincidir, porque esse apoastro é justamente o ponto que você tem o segundo burst. Assim, nas duas semi-elipses, o semi-eixo maior da primeira é R1, ou seja, o raio da parte menor, mais R sobre 2, e o semi-eixo maior da segunda é o raio maior, R2, mais R, dividido por 2. E isso dá para perceber geometricamente pelo desenho. Nesse caso, o tempo total que leva é a soma dos dois semitempos. Ou seja, o tempo total é metade do período dessa primeira elipse, pela terceira lei de Kepler, mais metade do período dessa segunda elipse, pela terceira lei de Kepler também. Assim, essa manobra costuma demorar mais tempo, na maioria dos casos, porém, que nem eu falei, quando a razão entre os raios, ou seja, o raio maior dividido pelo raio menor, é maior do que 16, mais ou menos, é na real de 15, alguma coisa, mas praticamente 16, é muito mais vantajoso você fazer uma bielíptica. Existem muitas manobras orbitais, tem a do burst, que nem eu falei, com um propelente, e existe uma manobra orbital muito famosa, que eu pelo menos não conhecia, até cair uma questão dela na seletiva, mas é uma manobra muito famosa, porque foi a manobra que a Voyager fez. Voyager é aquela
Voyager é aquela missão espacial que saiu do sistema solar, só para explicar um pouquinho, e ela usou a manobra do estilingue gravitacional, ou Gravitational Assist. E o nome estilingue gravitacional é muito melhor. Quando você tem campos, como por exemplo o campo gravitacional, existe um conceito muito comum, que é o conceito de esfera de influência. Por quê? Porque você tem aqui um corpo supermassivo e você tem outro passando perto. E eles nem precisam se encostar. Mas, quando ele entra na esfera de influência, é a mesma coisa. E você pode descrever matematicamente o fenômeno como se fosse uma colisão. Ou seja, você conserva o momento linear. Só que, apesar da variação no momento linear nas duas, ou seja, na nave pequenininha e no planeta grandão, ser a mesma, a variação de velocidade causada por um mesmo ΔP vai ser bem diferente num planeta e num foguete. No caso do referencial do planeta, o planeta está parado e você tem um corpo vindo aqui com uma velocidade. O que acontece é que nem eu falei, quando ele entra na esfera de influência e sai, você pode descrever como se você tivesse tido uma colisão elástica. Assim, ele vem com uma velocidade aqui e sai com a mesma velocidade, só que para outro lado. Mas no referencial do Sol, por exemplo, esse planeta, que no referencial próprio está parado, tem uma velocidade também. Então, aqui tem uns GIFs que explicam isso perfeitamente. Você tem o planeta com uma velocidade e o corpo com uma velocidade, que nem eu falei, se aproximando dele. E, no final, você tem também o corpo saindo com a velocidade. Corpo saindo com a mesma velocidade. Mas, como o planeta em si tem uma velocidade relativa em relação ao referencial inercial, você acaba tendo uma variação muito maior de velocidade. Você acaba tendo uma variação muito maior de velocidade no corpo que passou perto do planeta, gerando assim um estilingue gravitacional. Geralmente, esse estilingue é usado quando você quer economizar propelente e você quer fazer uma viagem muito longa. Por exemplo, como foi o caso da Voyager. Porque o que a Voyager fez? A Voyager se aproveitou de um alinhamento de planetas que teve e ela foi assim fazendo vários estilingues gravitacionais para mudar a direção e aumentar a velocidade dela ao longo da saída do sistema solar. Além disso, muitas sondas usam isso também para fazer uma laçada em Mercúrio. Você consegue cada vez mais diminuir o periélio do seu foguete e assim conseguir uma órbita mais extrema, entre aspas, para que você queira. Além disso, você também pode usar o estilingue gravitacional para diminuir a velocidade de alguma coisa para poder voltar para a órbita que você quiser. Mas lembrando, tudo isso depende do movimento relativo. A principal vantagem do estilingue gravitacional, que nem eu falei, é principalmente economizar propelente. Porque, mesmo sem combustível nenhum, as naves são muito massivas. Então, para você conseguir, que nem eu falei, conservar o momento linear, tirar uma parte, lidar como se fosse uma colisão e etc., você precisa tirar muito propelente para você ter uma variação pequena de velocidade. Então, propelente, por mais que geralmente se use, se não me engano, hidrogênio líquido hoje em dia, é uma coisa muito cara e é um bem muito precioso. E no estilingue gravitacional, com pouquíssimo uso de propelente, ou em muitos casos, sem propelente nenhum. Em alguns outros casos, como por exemplo da Voyager, você pode usar esses estilingues gravitacionais para conseguir atingir uma velocidade absurda para assim poder entrar numa órbita aberta. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Ele é um pouquinho mais caótico, porque esse negócio de manobras orbitais precisa de bastante imaginação geométrica. Então, caso você tenha um pouco de dificuldade, a minha principal dica é pensar na geometria, porque, lembrando, momento, que é o principal pilar das transferências orbitais, é uma grandeza vetorial. Então, para poder fazer essas manobras orbitais, você precisa ter bastante familiaridade com a manipulação de vetores. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha e etc. se você gostou. E é isso.